A análise gráfica ela existe há mais de 100 anos e nesse tempo diversos livros foram publicados e diversas mentorias totalmente rasas propagando conhecimento de má qualidade. E somente nesse vídeo aqui você já vai conseguir extrair um conhecimento com maior profundidade do que todas as mentorias que você já fez. Mas já sabe, esse aqui é mais um conteúdo que vai te agregar muito valor. Então já chega deixando o seu like e é muito importante ao final desse vídeo você deixar o seu feedback nos comentários. Para assim a gente estar crescendo cada vez mais e se inscreve no canal para muito mais conteúdo sobre mercado financeiro. Richard Wyckoff já dizia centenas de anos atrás que o mercado ele é composto por causa e efeito. É muito importante que você realize as suas operações na fase de causa para lucrar na fase de efeito. O que acontece é que muitas das mentorias, conhecimentos são propagados até em livros aqui no YouTube é que te fazem entrar de maneira totalmente atrasada, com risco e retornos totalmente desfavoráveis, sendo ponto totalmente de liquidez na fase de efeito. Eu vou te mostrar aqui por que alguns padrões você vê dando certo e por que em alguns momentos eles dão errado. Qual que é o contexto? Qual que é a lógica por trás? Vou te mostrar a teoria, mas também a prática. Vou usar esses padrões aqui que são propagados e tirei exemplos de livros e até na internet. Você pode conferir aqui, são daí os padrões mais conhecidos e provavelmente você já conhece, mas se não conhecer também não tem nenhum problema porque eu vou te mostrar a maneira certa de você trabalhar neles. Aqui tem um padrão de bandeira, tem um padrão também de ombro, cabeça, ombro e o padrão de cunha. Um dos padrões mais famosos que a galera opera e muitas vezes entra no efeito de forma atrasada. Eu vou te mostrar isso, vamos para o gráfico. Aqui você pode conferir que a entrada mostrada pela análise gráfica, mostrada em muitos dos livros, vocês podem conferir aí e na internet aqui, é que a bandeira é uma formação do mercado de um canal paralelo, tá? Contra a tendência e impulsão que ele tem anterior. E esse canal paralelo, após ele ser formado, você vai entrar comprado bem aqui no rompimento dele com o stop loss abaixo desse fundo. E aí você vai pegar pelo menos a impulsão que teve anterior e vai projetar e aí você vai ter o alvo do movimento. Isso daqui, galera, se você realiza esse tipo de entrada comprada aqui com stop loss aqui embaixo e trabalha esse alvo, você não tem risco retorno favorável, não tem como você lucrar. E outra, você está posicionando no efeito do mercado. O efeito aqui é a causa, aqui é o efeito gerado. É muito importante que você contextualize da melhor forma, eu vou te mostrar isso, para você lucrar no efeito e não se posicionar no efeito. Até porque nesse momento aqui que o mercado rompe essa região, é ponto puro de liquidez e eu vou te provar por quê. Quando a gente trabalha um movimento impulsivo, você tem que analisar que muitas das vezes a gente pode ter uma formação de topinho aqui antes, tá? Então, por exemplo, quando o mercado faz essa bandeira, ele faz esse movimento aqui, ele rompe. E aí, quando ele faz esse movimento aqui de queda da bandeira, eu vou ajeitar ali, ele simplesmente trabalha uma inversão de fluxo, tá? Ou seja, falha de tendência. Para você que não conhece, isso aqui é um conhecimento dentro da análise de smart money, tá? Dentro da análise do dinheiro inteligente, que é basicamente a maneira como a minoria opera e eu compartilho com vocês, tá? E é importante você contextualizar isso nas suas operações. Quando o mercado simplesmente cria esse topo e ele é rompido, o mercado confirmou pra gente que ele está em uma tendência. A partir do momento que ele não consegue dar continuidade a essa tendência, ele tem uma falha, ele perde esse fundo aqui, ele já inverte o seu fluxo. E aí o que acontece? Quando ele trabalha esse movimento aqui corretivo, ele está em um fluxo vendedor. Quando você se posiciona a partir do rompimento da região desses topos aqui, né, do canal, da confirmação da bandeira, sabe o que acontece? Esse ponto aqui desses topos anteriores são pontos de liquidez, tá? Todo topo e fundo nivelado, seja na forma horizontal ou na forma diagonal, são pontos de liquidez. Inclusive, já fiz muitos vídeos aqui no canal sobre manipulação e tudo mais. Você pode conferir os vídeos anteriores que vão te ajudar bastante. Não deixa de assistir. Então, quando o mercado simplesmente perde esses topos, é uma forma e um ponto de liquidez. Outra coisa que você tem que se atender também é que como ele está em um fluxo vendedor, essa região daqui é uma região de resistência, uma região de oferta. Essa order block aqui é um ponto que o preço tende a bater e cair. E como ele capturou a liquidez, ele fica muito suscetível a acontecer isso. Inclusive, eu tenho um exemplo
exemplo recente para mostrar para vocês aqui sobre isso na Link. Se você for ver o ativo aqui, é uma criptomoeda e, cara, o conhecimento que eu te passo aqui, ele é aplicado em qualquer gráfico, em qualquer ativo, em qualquer mercado aí que você esteja analisando. Só peguei um exemplo aqui porque é um recente que eu me lembrei. Então o mercado vinha trabalhando numa impulsão de alta e simplesmente ele fez esse ABC corretivo em bandeira. Só que você simplesmente não sabe se posicionar da maneira certa e eu vou te mostrar onde você deveria ter entrado e onde que a maioria entra. A maioria entra aqui, galera, no rompimento dessa bandeira. Só que nesse momento aqui o mercado está capturando uma liquidez, ele está chegando em uma região de oferta que a gente tem aqui atrás da order block, então ele tem de bater aqui e cair, porque ele está no fluxo vendedor. O mercado fez o boss aqui e simplesmente quando ele perdeu esse fundo, ele fez o choque, ele inverteu o caractere, ele inverteu o fluxo. Então nesse momento ele tende a bater aqui e cair, e aí você simplesmente aqui está comprando, você está comprando no final do efeito, você está comprando enquanto os institucionais, enquanto os grandes players estão vendendo contra você, estão usando a sua posição de liquidez. Você até hoje, nesse vídeo, não sabia por que você tomava certos stops, não sabia por que você perdia dinheiro em algumas posições, e aqui eu tô te provando na prática e clareando, mudando totalmente a sua visão. Então já sabe, é muito importante você compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você também quer que cresça com você no mercado e também desbloqueie a visão, vendo o mercado com profundidade, compreendendo de fato cada movimentação. E não esquece também de se inscrever e deixar o like aí embaixo. Então, galera, isso daqui é exatamente a prática da teoria que eu estou te passando. É exatamente toda essa formação é a teoria e aqui é a prática. Onde então seria a melhor forma de eu posicionar com uma boa lucratividade, onde mesmo que o mercado rompeu aqui e não se desenvolveu na alta, como eu poderia ter lucrado bastante nessa movimentação? Bom, galera, o mercado ele veio aqui buscar uma região de fair value de block. Isso aqui é uma região de demanda, tá, galera? É uma região de demanda dentro da análise institucional. Então essa máxima daqui você demarca ela, tá? Essa máxima é ponto de suporte para o preço, tá? Você pode marcar a região ou mesmo a máxima ali no movimento. Eu te ensinei em outro vídeo fazer esses traçamentos. Isso aqui é uma das formas. Então quando o mercado trabalha um ABC, você pode ter ciência também que o mercado ele tende a replicar a sua impulsão anterior sempre que ele finaliza uma correção. Então você replica a partir da finalização dessa correção, você sabe onde tende a ser a projeção de alvo na queda. Isso ajuda a contextualizar o final da correção também, que é uma forma da bandeira. Então aqui também tinha não somente esse suporte, né, mas também a order block de fair value. Então era o ponto de compra para o mercado puxar na alta. Então você executaria uma entrada de compra exatamente nessa região e o stop loss abaixo da fair value order block, e você trabalharia nesse movimento de máxima que ele teve mais de 3,5 vezes risco. Estou te mostrando um exemplo que ele não se desenvolveu após a confirmação, mas você lucraria da mesma forma, sabe por quê? Você se posicionou na causa do mercado, não no efeito. O efeito você lucra, a causa você se posiciona. Richard Wyckoff já dizia isso. Mas os livros eles te ensinam a entrar exatamente aqui no rompimento. Quando o mercado começa a voltar, você já fica desesperado. Aí você fala, agora vai. E não vai nada. Sabe o que o mercado faz? Ele faz nada mais do que uma liquidez desses topos aqui. Ele captura essa liquidez, ele inverte o fluxo, falha a tendência quando perde esse último fundo e simplesmente volta na order block com o ponto de oferta, e aqui é momento de vender. E você ainda está comprando enquanto eu já estou virando na venda. Então é muito importante você entender isso. Na micro aqui o mercado faz o que? Uma onda 1, 2 simples de Elliott, faz uma 3, uma 4 em triângulo aqui complexa e fecha 5 aqui. Aqui é um movimento de ABC para trabalhar revertendo para o movimento de queda. Você está trabalhando de uma forma em que te ensinaram errado. Tô te provando um deles, que é um dos padrões, um dos mais conhecidos aqui da bandeira, e aqui você está vendo isso daqui sendo executado na prática. Um exemplo recente no ativo da Link, tempo gráfico de 1 hora, você pode conferir aí no seu gráfico. Agora indo para o próximo, que muitos propagam, é o ombro, cabeça, ombro. Qual que é a forma certa de trabalhar nele? Por que algumas vezes ele dá certo, algumas vezes dá errado? Bom, o ombro, cabeça, ombro, a sigla dele é OCO, que significa ombro, cabeça, ombro, tá? Ele basicamente é um padrão que o mercado ele cria uma base de topo, essa base é rompida e depois ele retorna basicamente nessa base de topo. A maioria dos livros e aqui na internet a galera te ensina a entrar quando confirma o rompimento do OCO, a partir da perda desse fundo aqui. Então ele monta um ombro, faz o ombro, cabeça, ombro, e aí você entra
exatamente no efeito, tá? Você pode conferir, galera, nessa imagem, na imagem que eu compartilhei com vocês do ombro, cabeça, ombro. Eles te ensinam a entrar aqui, o seu stop loss normalmente vai acima do ombro direito, tá? E você projeta o tamanho da sua cabeça aqui, tá? Do ombro, cabeça, ombro a partir do rompimento, e aí você tem seus alvos aqui onde ele tende a buscar. Só que aqui você já está trabalhando, cara, de muito atrasado e em um ponto de liquidez. Eu vou te provar por quê. Porque aqui o mercado ele pode se formar e muitas das vezes se forma até uma bandeira. Então o que você via que era um ombro, cabeça, ombro e você está se posicionando aqui é um ponto de compra para trabalhar um movimento de bandeira igual que eu te expliquei aqui. Então você que está vendo isso como oco, você está entrando no rompimento aqui dos fundos. Aí você fala, ah, a vela tá boa, tá com muito volume, né? Me ensinaram legal isso na análise gráfica, vou vender aqui. E aqui é região de compra. Então por isso você está entrando errado. Então quando o mercado ele perde esses fundos aqui, a gente tem uma neckline, né, trabalhando de forma nivelada, isso aqui é um ponto de liquidez. E aí o que você deve reparar? Que muitas das vezes a gente tem um fundo aqui anterior abaixo desse ponto de liquidez que vai ser a demanda desse ombro, cabeça, ombro. Então quando você se posiciona vendido aqui, galera, na verdade isso daqui é um mercado em um fluxo comprador em uma tendência de alta, e aí quando ele simplesmente retorna nessa order block, ele está capturando essa liquidez, que é um inducement, né, uma indução do varejo, e aí ele vem buscar essa demanda aqui, é para você comprar, não é para você vender. Você está executando uma entrada em final de efeito. Aonde é a maneira e a melhor forma de você trabalhar um ombro, cabeça, ombro, galera? Bom, a melhor forma de você trabalhar um ombro, cabeça, ombro é você simplesmente vendo ele renovar até seu topo, tá, do ombro esquerdo. Porém, quando ele faz a sua neckline, faz de forma descendente. Então essa pernada A vem falhando tendência, perdendo esse fundo. Assim ele vai inverter o fluxo. Aí o que você vai fazer? Você vai contextualizar bons pontos de oferta na order block aqui e tudo mais, para você trabalhar com a venda nesse movimento de queda. E aí simplesmente você pode tanto projetar a neckline, né, o pescoço aqui a partir do último topo, para você ter possíveis resistências, ou você pode contextualizar a própria order block, um ponto aqui, a última vela de alta do movimento e tudo mais, para você executar uma venda aqui, o seu stop loss acima desse topo e você trabalhar no efeito. Aí sim, independente se ele tiver um efeito um pouco menor, você vai conseguir ter uma boa lucratividade até a demanda ali de pelo menos 3, 4 vezes o risco, e por isso esse operacional ele é tão não somente assertivo como também lucrativo. Agora, por último, eu vou te mostrar o da Cunha, que é um padrão de reversão quando ele é a favor da impulsão que ele vem trabalhando. A Cunha é muito importante de entender a fase também que ela está localizada, tá, galera? Por quê? Porque muitas das vezes a Cunha, ela tá em início de tendência, em um início de impulsão. E aí, dentro da teoria de Elliott mesmo, ele já dizia que Cunha em onda A ou onda 1 é Cunha em leading diagonal. É uma Cunha em início de movimento. E aí, ela tende a fazer somente o movimento corretivo aqui em ABC, um movimento aqui de onda 2 ou onda B para trabalhar vindo na alta. Então esse tipo de cunha aqui não reverte o movimento. E aí por isso você vende algumas dão certo, algumas dão errado, você não entende. Eu vou te mostrar na prática também uma para você utilizar. Mas a cunha aqui, a ideia é você visualizar ela em final de tendência. O mercado vem trabalhando alta em final de tendência, chegou em uma região relevante de oferta, o mercado está afunilando, significa que ele está perdendo força na impulsão, está perdendo força de alta. Então conforme ele vai tendo impulsões cada vez menores, né, a gente vai mostrando essa fraqueza na alta. E aí, consequentemente, você contextualizar divergências no volume, né, você contextualizar esses pontos, vai deixar a sua cunha muito mais assertiva. E principalmente, capturando algum tipo de liquidez e tudo mais, é muito importante você entender isso. Eu vou te mostrar exatamente aqui no mini índice, num gráfico recente aqui, ó. Você pode conferir aqui, eu vou botar no tempo gráfico de 1 minuto. Você pode conferir que a gente vinha trabalhando num canal de alta aqui no mini índice. A gente tinha um ponto de liquidez para ele capturar aqui, ou seja, ele tendia a puxar como imã no movimento de alta, mas além disso a gente tinha esses fundos aqui atrás, que tendia a servir de suporte lá na frente. Quando o mercado abriu aqui em um gap de baixa, ele veio trabalhando exatamente nessa cunha. Como ele vinha de uma impulsão de queda, isso aqui sim era uma cunha de reversão. Aí a galera da análise gráfica que opera cunha, aprendeu em um livro ou em algumas mentorias mais rasas, entraram nesse rompimento e até deu certo, mas com certeza conseguiram uma lucratividade muito menor do que os meus alunos, do que a galera, porque eu compartilhei isso daqui de forma antecipada. Inclusive você pode conferir todo o texto aqui, porque eu também compartilhei ao vivo
antecipado, mas você pode conferir o texto também falando de todo o potencial e configuração. Na verdade, essa cunha aqui deu certo não somente porque estava no suporte macro e tudo mais, que isso também é um ponto relevante, alinhar macro com micro, mas também aqui na micro ele vinha trabalhando e afunilando, e aí ele trabalhou uma acumulação de Wyckoff, tá? É um diagrama aqui, o mercado simplesmente fez exatamente esse diagrama aqui, só que na teoria. Na prática, tá? Eu tenho um outro padrão que ele faz de exemplo de cunha, você pode conferir aqui que é exatamente uma cunha, né? Bem parecido com o que ele fez. É isso que ele fez aqui, ó, o PS, ele fez aqui o SC, ele fez aqui o AR, você pode conferir, idêntico, tá? Só não fez o Up Transaction, mas isso aqui não é obrigatório, tá? Em algumas tem, aí você precisa entender. Só que o mais importante, ele deixou liquidez nesses fundos, né? Aí isso aí a gente já vê claro, você não precisa decorar nenhuma nomenclatura dessa para entender isso. Ele já deixou liquidez nesses fundos. Então, quando o mercado perde esses fundos aqui, ele captura liquidez realizando aqui uma manipulação na região de demanda. Então você pode até comprar aqui na absorção do movimento, porque você está comprando na causa e aí você vai lucrar no efeito, você não está entrando atrasado. Ou após ele confirmar invertendo o fluxo aqui, perdendo esse último topo, o reteste, que é o LPS, o reteste dos fundos anteriores capturados para ele trabalhar a compra para o movimento de alta, que foi inclusive onde eu entrei e compartilhei com a galera. Isso aqui, o ativo subiu mais de 1.500 pontos de alta, galera. Não precisa saber muito para você entender que o quão lucrativo é entender você entrar na causa, né, do mercado. Olha só esse movimento de alta que ele teve, galera. Só até aqui, até a próxima resistência do canal, ele teve uma alta de 20 vezes o risco. Você arriscar R$100, tirar 2.000, você arriscar 1.000, tirar 20.000. Olha a lucratividade, galera. Olha a forma de você entrar. Não é você entrar aqui quando rompeu e tacar o stop lá embaixo e tal, sem entender o mercado. E mesmo assim seria muito lucrativo esse movimento. Então é as poucas vezes que vão usar um exemplo em livro, vão ter que procurar muito, mas não. Aqui eu explico para vocês com exemplos recentes, não precisa procurar muito. Você vendo essa aula, já chegando aqui no final do vídeo e aplicando aí no gráfico, você já vai conseguir ver o mercado de outra forma. E esse é meu objetivo, mudar a sua visão da água pro vinho, mesmo com meus conteúdos aqui, que são a base, meus conteúdos gratuitos aqui, já vão te trazer uma clareza enorme, galera. Então, galera, chegando aqui no final de mais um vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo te agregou muito. É muito importante você deixar o feedback para eu saber de verdade se meus conteúdos eles estão te agregando. Mas eu tenho 7 anos de mercado financeiro, com consistência de resultados, opero ao vivo todo dia e aqui eu estou te passando conhecimento teórico e prático para você conseguir crescer e junto comigo como uma família. Se você quer ficar mais comigo, mais semanas aí que eu posto conteúdo semanalmente aqui no canal, é muito importante você se inscrever, deixar o like e compartilhar com mais pessoas. Fico feliz de você ter chegado até aqui. Valeu e até os próximos conteúdos.